castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abrem e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. O mais que a neve, mais que a neve, sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a neve, serei. Mais que a neve, mais que a neve, se deixe sangue lavado, mais alto que a neve, serei, eu serei, eu serei. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Jesus, o nome que nos faz brancos, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seja bem-vindo, você que nos assiste nessa noite de domingo. A alegria nós temos de entrar juntos, agora nesse momento, na presença do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Nós acabamos de ser lembrados que nós fomos comprados, resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus. Para você que já conhece muito bem essa história, isso certamente enche o seu coração de alegria. Quem sabe, talvez tenha alguns que essa frase soa um pouco peculiar. Como é que o sangue de alguém pode comprar outro? Pois essa história da salvação de Deus efetuada através de Jesus Cristo encontra-se na palavra de Deus, que é a Bíblia. E nós temos a certeza de que, por conta daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos ter paz com Deus. No decorrer desse culto, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, onde nós estaremos relembrando juntos o sacrifício de Jesus por nós. Se você ainda não preparou os elementos, saia correndo agora para fazer isso e volta logo para a gente poder dar sequência juntos nesse culto dessa noite.
mas pensando no fato de que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, sendo Ele o próprio Deus, incrivelmente Ele se tornou homem a fim de tomar o nosso lugar, meu e seu, na morte, que é a penalidade para o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus. Quando nós paramos para pensar nisso, os nossos corações ficam estranhamente aquecidos, pois nós percebemos o amor de Deus para conosco diferente de que qualquer outro amor que nós possamos imaginar e até experimentar na nossa vida terrestre. Pensando nisso, vamos agora juntos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão através da música. Vamos adorar juntos.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, diz o seguinte: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentirosos, e sua palavra não está em nós. Meus queridos, somente Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Mas se nós confessarmos a Ele, diz aqui na sua palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar. É simples assim. Curva sua cabeça comigo e vamos confessar nesse momento para receber esse perdão juntos. Ó Pai, nessa noite nós já estamos na sua presença e agora, Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Pai, nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós temos, Senhor, pecados que estão dentro de cada um de nós. Apresentamos agora estes no altar de Cristo, certos de que, ao confessarmos, receberemos de Ti o Teu perdão. Sabemos que Cristo já efetuou o perdão uma vez por todas na cruz do Calvário e por isso nós exultamos no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Continua, Pai, agora nos assistir nesse culto, usando, Pai, cada momento para encher os nossos corações e no final, Pai, que a sua palavra possa penetrar o nosso corpo, alma e espírito com a sua verdade para nos transformar, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, nós recebemos um relatório dos nossos missionários, o Alexandre e a Kelly, desde a Bahia. Eles estavam falando ali sobre um pouco dos aspectos do seu trabalho em algumas comunidades, como Deus tem usado as suas vidas. Eles agora estão apresentando algumas necessidades, bem como também nós temos outros parceiros que também têm, ao longo desses dias, atuado nas comunidades onde eles também estão. Nós temos parceria junto com a Igreja Monte Cristo, no Parque Uziel, na pessoa do pastor Sérgio, várias ações que ele tem praticado ao longo de meses e até esse ano passado, onde eles estiveram ali coletando recursos para distribuição de cestas básicas, de kits de higiene, ovos de Páscoa e outras coisas também. Nós temos também caminhado junto com o nosso parceiro JCM, ali na base Transformar, como eles também têm sido usados por Deus para distribuir também centenas de kits, também de cestas básicas e kits de higiene e de outros materiais para uma comunidade carente em vários sentidos. E Deus tem usado esses parceiros grandemente. Agora nós temos uma oportunidade, meus queridos, de contribuir junto aos nossos missionários, o Alexandre e a Kelly, pois eles estão com um desafio de arrecadar fundos para poderem distribuir ao longo de 3 meses 10 cestas básicas por mês. Cada cesta básica vale R$100. Você faz o cálculo, 10 vezes 100 é R$1.000 por mês. Nesses meses de maio, junho e julho, você poderá contribuir para o nosso fundo missionário para que eles possam ter os recursos para comprarem 10 cestas básicas. Não é muito, mas é algo que fará uma diferença tremenda na vida de 10 famílias, nas comunidades de Favelândia e Brejo São José. Se você gostaria de participar dessa campanha, faça então uma contribuição usando o final 0,30 para o fundo missionário. Aquilo que entrar durante esses meses, nós estaremos usando para encaminhar para esta finalidade.
Mas esse casal também apresenta uma outra oportunidade de nós podermos ajudá-los e abençoá-los. Algum tempo atrás, aconteceu ali um imprevisto do laptop, do notebook aí do Alexandre, sofreu uma queda e quebrou e tem ali danos irreparáveis. E ele precisa, então, de um computador para ele poder continuar a desenvolver à altura o ministério para o qual Deus tem chamado esse casal. E nós gostaríamos de abençoar a eles, ofertando a eles um computador novo. O nosso desafio, o alvo é R$3.000. Novamente, é pouco em relação àquilo que Deus tem já usado a sua vida, a sua contribuição de uma maneira generosa ao longo desses meses e mais de um ano, que Deus tem usado a sua vida para contribuir para a sua obra. E queremos então colocar nova oportunidade agora perante a nossa igreja. Você poderá usar o mesmo fundo missionário, 0,30, qualquer oferta, para que nós possamos ter, no final desse tempo, desse período, o montante para nós podermos comprar e enviar um computador novo para este casal de obreiros. Use, então, desse momento onde você poderá fazer uma transferência bancária, tanto para essas necessidades, usando o fundo missionário, como também a sua oferta de volta ao Senhor, à nossa igreja, para a manutenção de todo o nosso trabalho. Você tem esse privilégio e nós temos a certeza de que Deus está nos abençoando. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Meu querido, se Deus tem colocado algo no seu coração, então não deixe de realizar isso. Você pode ter certeza que Deus estará abençoando a sua vida e dando aquela alegria que vem do alto que somente Ele pode dar. Que Deus então use as nossas vidas e essa igreja para abençoar não apenas o casal, mas também toda a expansão do reino de Deus. Oremos. Pai, te agradecemos o privilégio de ofertar de volta ao teu reino, sabendo que nós somos usados por ti como parceiros na expansão do seu reino, na proclamação do evangelho. Continue, Senhor, a usar e abençoar o Alexandre e a Kelly, e suprindo, Pai, as necessidades das comunidades onde eles ministram. Lembramos dessas cestas e pedimos, Senhor, recursos para que nós possamos estar ali cobrindo este desafio, até com superávit. Nós também queremos colocar a necessidade de um instrumento de trabalho, um computador, e que nós teremos o privilégio de estar ofertando para este trabalho. Colocamos tudo isso nas tuas mãos, gratos, em nome de Jesus. Amém. É um novo mês e nós começamos uma nova série de estudos no nosso culto de quinta-feira, onde nós, ao longo desse mês de maio, nós estaremos sendo conduzidos pelo seminarista Zinho Zilderlan, através do livro do profeta Jonas. Ele estará desenvolvendo uma série chamada O Triunfo da Graça. O Triunfo
da graça. E você é o nosso convidado. Nessa quinta-feira, de volta ao nosso horário de sempre, às 19h30, você poderá estar conosco para, juntos com o Zinho, vermos aquilo que Deus tem reservado para nós no livro do profeta Jonas. Venha estar conosco, venha trazendo outras pessoas, convide amigos, parentes, vizinhos, e depois, como sempre, nós teremos a nossa sala Zoom. Quinta-feira, 19h30, você é o nosso convidado. Também quero lembrar a você, já faz tempo que a gente não fala sobre isso, que neste mês de maio será o mês de encerramento do nosso recadastramento. Se você ainda, porventura, não fez, você ainda tem alguma oportunidade de você entrar no site da igreja, procurar ali no banner recadastramento, colocar ali os seus dados. É muito simples, é fácil, é rápido e dessa forma você poderá estar ali preenchendo este requisito, onde você estará sempre conectado com esse corpo de Cristo que é a nossa igreja. Faça isso ainda essa noite ou no decorrer desta semana. Coisas pra pensar, tantas coisas pra lutar, algumas coisas pra sorrir, muitas outras pra chorar. Quem vai ouvir a minha voz? Quem vai enxugar as minhas lágrimas? Tantas coisas pra vencer, tantas coisas pra esquecer. Não há força pra lutar, falta coragem pra encarar. Quem vai ouvir a minha voz? Quem vai enxugar as minhas lágrimas?
queridos irmãos e irmãs, nós temos o privilégio de participar nesta noite da Ceia do Senhor, esse memorial que lembra a morte de Jesus em nosso lugar, a morte de Jesus para a nossa salvação. Já começamos este culto ouvindo a música que diz: nada além do sangue. A música está afirmando, está dizendo que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Nada além do sangue. O sangue de Jesus tem todo o poder. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, quando ele participava junto com seus discípulos, com seus apóstolos, da última Páscoa dele aqui na terra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que na noite em que Jesus foi traído, é que ele instituiu a ceia do Senhor. Ele estava participando da Páscoa, a cerimônia judaica que relembra o êxodo, a libertação do povo do Egito. E Jesus institui a ceia para falar de uma libertação ainda maior, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado e da condenação do inferno. O evangelista Mateus registra esta ceia do Senhor, registra o acontecimento da última Páscoa, lá no capítulo 26. E no verso 26 nós lemos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus nos convida à sua mesa. Jesus nos convida para participar da ceia do Senhor. Hoje à noite nós temos aqui o vinho que representa o sangue de Jesus. Nós temos o pão que representa o corpo de Jesus. E nós vamos, de maneira memorial, como lembrança, participar desse momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma lembrança da nova aliança que Deus fez com os homens. Deus prometeu lá no Antigo Testamento, que diferentemente de apenas dar uma lei para que nós obedecêssemos, Ele nos daria um novo coração, faria conosco um novo pacto. O livro de Jeremias fala disso, Ezequiel fala dessa verdade, dessa nova aliança, desse novo pacto. Por meio de Jesus, nós temos um novo pacto com o Senhor, um novo compromisso com o Senhor, em que Ele já pagou pelos nossos pecados e coloca o seu Espírito em nosso coração, nos dando o desejo para obedecê-lo. Mas a ceia do Senhor também nos lembra, queridos, da missão de Jesus, o porquê da sua morte. O texto diz: o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Como João Batista disse quando um dia viu Jesus, apontando para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor nos lembra o porquê da vinda de Jesus, a missão de Jesus e o porquê da sua morte. A sua morte é para remissão, para perdão dos pecados. Hoje à noite, nós somos convidados por Jesus, por meio da sua palavra, para nos reunirmos nesta mesa, em comunhão com os outros irmãos, para participarmos dessa cerimônia tão simples, mas tão cheia de significado. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós começamos esse culto confessando os nossos pecados. Se nós confessamos os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça e nos habilitar para isso. Quero convidar você que já é crente em Cristo, recebeu Jesus como seu Salvador, já é batizado, está em comunhão com essa igreja ou em comunhão com uma outra igreja evangélica, igreja cristã, que você às vezes está nos assistindo, mas participa de uma outra igreja. Você é convidado a participar da ceia do Senhor. E nós queremos começar nesse instante
participando do pão. A Bíblia nos diz que Jesus, tomando o pão e tendo dado graças, disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, em memória de Cristo Jesus e da sua morte. Participe agora do pão. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. O apóstolo Paulo, quando nos ensina sobre a ceia, relembrando as palavras de Jesus, disse: e depois de comer o pão ou de partir o pão, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo. Como ele próprio disse: bebei dele todos. Participemos agora do cálice em memória do sangue de Jesus derramado por nós na cruz. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A ceia do Senhor nos lembra que é uma nova aliança. Nós somos filhos amados de Deus, temos em nosso coração o seu Espírito que nos inclina a obedecê-lo. A ceia nos lembra da razão da morte de Jesus. Ele morreu para perdoar, para nos remir, para pagar pelos nossos pecados. Diz a Bíblia que depois de comer o pão, beber o cálice, depois de participarem da ceia, Jesus ainda disse aos discípulos: digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. O terceiro significado da ceia, a terceira lembrança que ela nos traz à mente, é que um dia estaremos com o Senhor no céu, glorificando a Ele, participando das alegrias da vida eterna. Queridos, quando nós participamos da ceia, nós lembramos que um dia estaremos juntos com os nossos irmãos que já morreram em Cristo, estaremos juntos no céu com alegria. E Jesus disse: olha, vou morrer, vou partir e eu vou me encontrar com vocês um dia no céu para juntos celebrarmos mais uma vez a ceia, celebrarmos esse banquete, as bodas do Cordeiro do Senhor. Queridos, a ceia do Senhor nos aponta para a morte, para a volta de Cristo. O apóstolo Jesus diz: quando nós participamos da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Que você, ao final desse momento que é memorial, você possa, além de agradecer por um novo coração que você recebeu, pelo perdão dos pecados que recebemos por causa da morte de Jesus, você possa lembrar que somos peregrinos, o nosso lar é o céu, e estaremos um dia com o Senhor. A ceia do Senhor é mais uma garantia que o Cristo que morreu por nós é o Cristo que ressuscitou e um dia voltará. Ao terminarmos a ceia, quero terminar com essa lembrança, com esse anúncio da volta de Jesus. Maranata, diz a Bíblia, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelo corpo que foi pregado na cruz, pelo sangue que foi derramado para a remissão, para perdão dos nossos pecados. Quero te louvar também pela palavra de esperança que a ceia nos traz, que um dia o Senhor voltará e estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das alegrias da vida no céu. Obrigado pela morte de Cristo, obrigado pelo novo coração e obrigado pela certeza da sua promessa que será cumprida à volta de Cristo. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu Deus e Pai eterno, autor da criação, poderoso, foi por sua graça que o Verbo se encarnou,
Cristo tu salvas. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, perdão eu encontro, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, mas sempre reinará. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus, creio em seu Santo Espírito, meu Deus é três em um, creio que venceu a morte, que nos levantarás, eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Acredito na vida eterna, acredito na comunhão, acredito em seu povo, Cristo a igreja, ó Deus, e ressuscitaremos quando Jesus voltar. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Eu creio em ti, só em Jesus Cristo. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei.
A prática da generosidade. Este é o tema da série Academia da Alma. Um estudo publicado pela USP aponta que 2021 deve terminar com cerca de 61 milhões de pessoas vivendo na pobreza e 19,3 milhões vivendo na extrema pobreza. Pobre, segundo o Banco Mundial, é aquela pessoa que vive com R$ 469 por mês. É a chamada renda per capita, R$ 469 para viver o mês. E extremamente pobre é aquele que vive com R$ 162 por mês. Nós temos ouvido sobre esses dados e temos acompanhado como a pandemia, ao impactar a economia, tem aumentado a pobreza no Brasil. Mas não apenas no Brasil. O jornal É o País mostra que a pobreza tem crescido na América Latina. Nesse momento, segundo o É o País, nós temos cerca de 1 em cada 3 latino-americanos vivendo em situação de pobreza. E segundo o É o País, é a pior situação nos últimos 20 anos. Queridos, isso nos leva a pensar sobre a prática da generosidade. Há uma frase que diz: em tempos difíceis, as virtudes humanas são colocadas à prova. E eu creio que isso é particularmente verdade quando o assunto é generosidade. Generosidade, é verdade, não se restringe à contribuição financeira, mas sobre ela eu quero falar hoje. Mas generosidade, por exemplo, há pessoas generosas nas suas palavras, pessoa generosa nas suas ações. Por exemplo, eu sou muito abençoado por palavras generosas que recebo, de incentivo para o meu trabalho, de feedback de sermões ou estudo que eu compartilho, feedbacks positivos sobre a igreja, gente generosa semanalmente, gente generosa escrevendo, dizendo, estou orando por você, mandando uma mensagem, generosidade. A generosidade, por exemplo, de irmãos e irmãs servindo a Deus em tantas áreas ministeriais, nos grupos pequenos de oração, nas faixas etárias, na escola bíblica dominical. Então, generosidade em dedicar tempo, em dedicar a nossa capacidade. Então, generosidade é um termo amplo. Generosidade, o que é? É expressão de bondade. A definição de generosidade, da prática da generosidade é a seguinte: é a ação de suprir a necessidade de alguém, movido pela bondade, de forma desinteressada e sem esperar nada em troca. Então, a prática da generosidade, para a qual eu convido vocês hoje à noite, é esta, é uma ação, é a ação de suprir a necessidade de alguém, movido pela bondade, de forma desinteressada e sem esperar nada em troca. Para entender bem o que é generosidade, basta lembrar que o antônimo, o contrário, o oposto de generosidade é egoísmo, queridos. Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo escreve sobre a bênção da generosidade, princípios para a prática da generosidade. O capítulo 8 em especial é considerado um capítulo fenomenal, porque Paulo nos apresenta alguns princípios para a prática da generosidade, para colocar a generosidade ou o espírito generoso em ação. Paulo, ao escrever aos Coríntios, para reiterar, para incentivá-los a dar uma oferta com a qual eles tinham se comprometido, ou que eles tinham se comprometido a dar para os crentes da Judéia, ele apresenta o exemplo das igrejas da Macedônia como igrejas generosas. Por quê? As igrejas da Macedônia, quando souberam que os crentes da Judéia enfrentavam pobreza, enfrentavam fome, logo eles se solidarizaram, levantaram uma oferta expressiva para aqueles irmãos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, usa esse gesto dos macedônios
para desafiar, como disse, os coríntios a contribuir e para nos ensinar alguns princípios que devem nortear a prática da generosidade. Há inúmeros princípios nos capítulos 8 e 9, mas eu vou aqui destacar alguns deles do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Mas vamos ler o texto, 2 Coríntios 8, versos 1 a 11, leio na Nova Almeida atualizada. Paulo diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião: convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra completada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Queridos, a prática da generosidade, alguns princípios extraordinários, e meu desejo e oração é que esses princípios, esse texto precioso da palavra de Deus, esse capítulo fenomenal, possa sair e tocar no seu coração, para que eu e você sejamos crentes, pessoas mais generosas. Primeiro princípio norteador, nós precisamos olhar para a generosidade, a oportunidade de contribuir como uma graça concedida por Deus. A Bíblia fala que contribuir é graça, contribuir é peso. Então há uma história que diz que um irmão ouvia na igreja o pastor dele dizer o seguinte: olha, você tem que contribuir até doer. E ele dizia assim: só de ouvir já dói. Porque muitas pessoas olham para a contribuição, para a generosidade, o ato de suprir a necessidade do outro, financeiramente ou de outra maneira, como um peso. Mas a Bíblia diz, e assim os macedônicos viam a oferta, a oportunidade de ofertar, de contribuir, de serem generosos, como sendo uma graça de Deus. E graça é favor imerecido. Então, o contribuir, a oportunidade de contribuir, é uma graça concedida. Ele fala, o apóstolo Paulo escreve: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Ofertar para a obra do Senhor, ofertar para os mais necessitados, investir no reino, investir na obra missionária, não é algo que nós merecemos, é algo que Deus permite que nós tenhamos, é uma graça de Deus para a nossa vida. Eu não mereço contribuir, você também não. Nossa oferta ao Senhor, na verdade, é uma oferta do Senhor a nós, é uma permissão que Ele dá. Mas se contribuir é uma graça, a minha pergunta é: quantos desejam essa graça? Há um autor que escreveu sobre a generosidade, sobre a contribuição, e colocou como título o seguinte, o seu livro: uma graça que poucos desejam. Minha pergunta é: você deseja ser mais generoso? Você deseja a bênção de ser generoso? Como é que você encara o ato de dar
doar, ajudar pessoas, investir no reino. A Bíblia diz que contribuir, ser generoso, é uma graça que Deus nos concede, é uma bênção que Ele nos concede, porque o generoso, ele é muito mais abençoado, como diz o livro de Provérbios, a alma generosa prosperará, há uma bênção sobre o generoso, mas, como disse a você, uma graça que poucos desejam. Foi Martim Lutero que disse que o cristão tinha que passar por 3 conversões, do coração, da mente e do bolso. E dizia ele, a conversão do bolso é a conversão mais difícil. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. É um valor do reino de Deus. O reino sempre é de ponta cabeça. É aquilo que a gente diz assim, são valores ao contrário, quer dizer, porque o mundo diz assim, melhor é receber do que dar. Mas a Bíblia diz, Paulo fala, que Jesus nos ensinou, melhor coisa é dar do que receber. Primeiro princípio norteador, ser generoso, a generosidade é uma graça que Deus nos concede, é um privilégio que Ele nos dá. Nós precisamos acreditar nisso. A oferta dos macedônicos foi tão generosa, tão voluntária, foi tão alegre, porque eles olhavam para a oportunidade de serem generosos como uma bênção, um privilégio, uma graça concedida por Deus. Eles não mereciam, nós não merecemos, mas Deus nos permite ofertar. Tanto que, no verso 4, Paulo diz que os macedônicos, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Pense nessa imagem, pedindo com insistência, gente pedindo com insistência o privilégio de poder contribuir. Queridos, você já viu alguém assim, pedindo com insistência o privilégio, dizendo assim, eu quero participar, eu quero investir, me dá a oportunidade? Eu tenho visto inúmeros casos. Caso de um irmão, por exemplo, que além de pagar a mensalidade da faculdade de uma missionária, sabendo, ele não é membro da nossa igreja, sabendo que a nossa igreja tem a Ação Barnabé ou tem irmãos necessitados, me ligou dizendo assim, eu gostaria de participar, o que eu posso fazer? Eu expliquei para ele algumas demandas e ele disse, vou fazer uma transferência no começo da semana que vem, como de fato fez e foi encaminhada para uma família necessária. Alguém que já abençoava e me liga, como que dizendo assim, me permita participar desta bênção, a graça de ser generoso, a graça de contribuir. Esse é o primeiro princípio, encarar o contribuir, o participar como graça de Deus. Só se alegra em contribuir quem entende tal possibilidade como graça, como favor imerecido. Segundo lugar, segundo princípio, generosidade não depende da nossa situação financeira. Com isso eu quero dizer o seguinte, todos nós podemos ajudar alguém. Todos nós. Você pode ser até alguém que está sendo ajudado, mas isso não elimina a possibilidade de você também ajudar. O texto, o versículo 2 diz o seguinte, porque por meio, ou no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Versículo 3, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. As igrejas da Macedônia resolveram contribuir numa hora que qualquer economista, qualquer pessoa diz o seguinte, é hora de guardar, não é hora de gastar, não é hora de investir, porque a situação está difícil. É como falar do Brasil agora. Alguém diria, não é hora de gastar, não é hora de dividir, é hora de você manter, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. O texto diz, prova de tribulação, no meio de muita prova de tribulação, eles, no meio também de profunda pobreza, ou a profunda pobreza deles, essa profunda pobreza transbordou em riqueza de generosidade. Olha que interessante, prova de tribulação eles enfrentavam, estavam no meio, eles eram profundamente pobres, não apenas pobres, mas eles demonstraram uma riqueza de generosidade.
As igrejas da Macedônia não usaram os escassos recursos financeiros que eles tinham como desculpa, como justificativa para não contribuição. As igrejas da Macedônia resolveram contribuir numa hora em que qualquer economista mandaria guardar o que você tem. Eles não eram ricos, pelo contrário, profunda pobreza, mas havia uma riqueza de generosidade. Queridos, há pessoas que estão esperando ficar mais ricas para se tornarem generosas. Outros usam como justificativo para não serem generosos a situação econômica do país. Há igrejas que não investem em missões, preocupadas apenas com as suas contas do ministério local. A situação econômica financeira não é justificativa ou fator determinante para a decisão de ser ou não generoso. A alegria, a disposição para contribuir deve nos levar a investir sim e dar com as nossas posses ou acima das nossas posses. Em outras palavras, esse segundo princípio, que todos nós, queridos, somos convidados, todos nós temos a oportunidade de investir. Generosidade não depende da nossa situação econômica. Você pode sempre ajudar alguém. E não espere essa ideia de ser rico para ajudar. Todos podemos ajudar. Dias atrás eu vi um testemunho, um depoimento no meio de tantas iniciativas pelo Brasil afora, Campinas, região, São Paulo, Brasil, de organizações da Prefeitura de Campinas com iniciativa, a EPTV, a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, tantos outros e outras iniciativas de entidades e de igrejas para procurar minimizar os efeitos do desemprego, da queda de renda ou mesmo da situação econômica do país. Tem feito iniciativas aí, campanhas para cestas básicas. Uma delas é a Central Única das Favelas, que tem entidades em todo o Brasil trabalhando. Um grupo lá em Fortaleza, num dos dias, foi distribuir cestas básicas e cartões. Eles chamam panela cheia esse movimento de entregar as cestas básicas, e o cartão chama-se Vale Mãe. Então, um dos organizadores, líderes da Central Única de Favelas, estava ali distribuindo naquele dia, aquela tarde, e eles tinham, além das cestas básicas, eles tinham 50 cartões, o Vale Mãe, cada um R$120. Então, tantas iniciativas, sempre a necessidade é maior do que o que podemos atender, mas eles fizeram isso. Mas quando eles estavam terminando de fazer a entrega das cestas básicas e do cartão de R$120, o que acontece? Chegam outras mães. O líder ficou assim, dizendo, o que nós vamos fazer? Não tinham mais cartões, não tinham mais cestas básicas, aquele lote tinha acabado. Naquele momento, quando as outras mães chegaram, 50 tinham recebido o Vale Mãe, o panela cheia, que é a cesta básica, e chegaram aproximadamente mais 50 mães. Naquele momento, numa situação difícil de lidar, uma das mães que era beneficiada, tinha recebido a cesta básica e o cartão, fez uma proposta. Vamos dividir o que nós recebemos. Quem está disposto? Quem está disposta? Eram mães ali. Quem está disposta a fazer isso? Todas elas, sem exceção, decidiram dividir a cesta que tinham recebido e dividir o cartão em 2 cartões ali, 2 vales de R$60 para que as outras mães recebessem. Isso é generosidade. A situação econômica, a situação que nós vivemos não é desculpa para não ajudar. Então, e este líder usou uma frase que marca bem o que eu estou dizendo agora. Ele diz assim: a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Vejam só, a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Pense nisso. Não é generoso porque não tem ou porque não quer dar. Quando tinha mais, dava. Se tiver mais, vai dar. Não espere
pagar todas as dívidas, não espere pagar todas as contas, não espere ter uma boa reserva para o futuro ou ficar rico para começar a ser generoso. Eu quero dizer a você, se você olhar para a situação no mundo e no Brasil hoje, muitos dos que estão me ouvindo hoje vão descobrir que são ricos e não sabiam, pelo menos de acordo com a classificação das divisão social, as classes sociais do Brasil, A, B, C, D e E, as subdivisões. Você vai descobrir que é bem provável que você esteja da classe C para cima. E alguns de vocês sejam ricos segundo o padrão nosso brasileiro. Mas não espere, independente de que classe você seja, não espere pagar todas as dívidas, todas as contas, ter uma boa reserva, ficar rico para começar a ser generoso. Eu posso te assegurar, se você não é generoso hoje, você vai chegar lá e não vai ser generoso. E eu posso garantir, se você é generoso hoje, se você chegar lá, ser mais rico, você vai continuar sendo generoso. Agora, se você não é generoso, quando tiver mais, vai sentir mais dor no coração. Há uma ideia equivocada e falsa de que generosidade é para quem tem dinheiro sobrando. A viúva pobre, a história dela nos conta, nos mostra e quebra esse mito. Ela deu não do que sobrava, diz Jesus em Mateus 12, 43 e 44, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, alguns davam ali no gasofilácio, no templo, o que sobrava, que era muito mais fácil, mas ela deu tudo que ela tinha. Sabe quando é a hora para nós começarmos a ser generosos ou mais generosos? A hora é agora. Agora é a hora. A generosidade não depende da situação econômica do país, não depende da nossa situação econômica financeira. Como diz a Bíblia, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Terceiro princípio norteador. Generosidade é resultado da consagração a Deus. Generosidade e consagração a Deus andam de mãos dadas. Nós não podemos ver a questão da generosidade isoladamente. A contribuição financeira, ela é resultado da minha consagração ao Senhor. Olha o que diz o verso 5, falando dos macedônicos, Paulo escrevendo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que interessante, deram a si mesmos primeiramente ao Senhor, depois a nós. Consagração. É o princípio de Romanos 12, queridos. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a consagração da vida, que ela depois se manifesta na consagração das finanças. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, quando o nosso coração se abre, o nosso bolso se abre também. Certamente, queridos, o segredo da generosidade dos macedônicos foi a consagração antecipada, prévia ao Senhor. Eles entregavam dos recursos financeiros, porque na verdade a vida já estava no altar do Senhor. Zaqueu é um exemplo disso também. Zaqueu, quando se converte, diz a Bíblia, um homem muito rico, ele diz, dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, quando houve a entrega da vida, ficou muito mais fácil contribuir. Como diz John Bornell, ele diz, para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Então, meu primeiro desafio a você, toda generosidade começa com uma consagração da nossa vida ao Senhor. E quando eu digo a vida, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Não tente consagrar o dinheiro se a vida não foi consagrada. Consagração a Deus, é dela que vem a nossa generosidade. O princípio norteador a generosidade é resultado da consagração, eu diria prévia ao Senhor, porque dar dinheiro é parte do nosso culto a Deus. Nós santificamos o dinheiro ao entregar ao Senhor.
Há igrejas que não falam de dízimos e ofertas nos seus cultos públicos. Preferem que as pessoas deem as suas ofertas simplesmente. Nós aqui, nossa igreja, falamos sobre dízimos e ofertas, falamos sobre campanhas especiais, falamos de oferta para ação social, para missões, falamos sobre causas momentâneas que temos. Sabe por quê? Porque que nós cremos que dízimos e ofertas, consagração de dízimos e ofertas, é parte do culto ao Senhor. É tão importante quanto cantar, quanto orar e quanto ouvir a palavra. É parte do culto. Não pode ser restrito ou ser considerado algo meramente financeiro. Finanças é um assunto altamente espiritual. Nós falamos de dízimos e ofertas e falamos de causas com as quais você pode se envolver, porque dinheiro é um assunto altamente espiritual. Há uma dimensão litúrgica na consagração de dízimos e ofertas, porque faz parte de uma consagração total. É uma expressão do nosso culto racional, para que haja generosidade, alegria, prazer em contribuir. Nós precisamos oferecer toda a nossa vida ao Senhor. Reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, e isso inclui também o dinheiro. Somente assim nós vamos contribuir com alegria. A contribuição dos macedônicos foi tão generosa, porque eles já tinham dedicado suas vidas ao Senhor. Quem dedicou a vida não tem dificuldade em dedicar ao dinheiro. Mas há um quarto princípio. Generosidade é um exercício de fé. Queridos, Deus, em todas as áreas da nossa vida, espera não o ordinário, mas o extraordinário. O ordinário não precisa de fé, o que é comum. O extraordinário precisa de fé. Por isso, vida cristã é vida baseada no extraordinário, e não é diferente na oferta financeira. Ele diz que eles superabundaram em generosidade, verso 2. Verso 3 diz: porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Queridos, eles contribuíram na medida das posses e eles contribuíram acima das posses, tudo de maneira voluntária, isso é, não foi sob pressão. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, Deus espera que eu dê, segundo o Novo Testamento, os 10% de dízimo? Eu digo a você o seguinte, eu tenho respondido: o dízimo é um bom ponto de partida, mas é um péssimo ponto de chegada. Eu digo a você que do Novo Testamento, a visão do Novo Testamento é que 10% é o mínimo que nós podemos investir na obra do Senhor. Os macedônicos deram de acordo com as suas posses e deram acima, porque entendiam, como estou falando, que dar o dízimo era apenas o começo. Eles tinham dado toda a vida, queridos. 10% é um bom ponto de partida, mas um péssimo ponto de chegada. Péssimo. Nós desejamos, em nossa igreja, para termos pessoas generosas em todas as causas, uma multidão de pessoas, não apenas que dão oferta, mas nós esperamos pessoas que, por dedicarem suas vidas ao Senhor, estão dispostas a exercitar a sua fé, a viver no extraordinário e não no ordinário, a dar aquilo que o Senhor nos mandar dar, às vezes tendo que abrir mão da segurança, dar não algo que nos sobra, dar algo que realmente exige de nós um sacrifício, no sentido positivo, como culto a Deus, queridos, algo que exige de nós, porque generosidade é uma experiência de fé, é uma experiência de lidar com o extraordinário. Nós queremos pessoas que estejam tão consagradas ao Senhor, que estejam dispostas a exercitar sua fé no nível do extraordinário. Versículo 7 diz: mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça, mais uma vez a oferta sendo chamada de graça, vocês manifestem abundância. Como os macedônicos, nós queremos crescer na fé, na palavra, no saber e na graça de contribuir. Em quinto lugar,
Generosidade tem como referencial o exemplo de Cristo Jesus. Como disse, generosidade, definir a prática da generosidade, é a ação de suprir uma necessidade de alguém, movido pela bondade, de forma desinteressada e sem esperar nada em troca. Olha só, é a ação de suprir uma necessidade de alguém, movido pela bondade ou movido pelo amor. Outra definição de generosidade é característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Aí eu lhe pergunto, temos algum exemplo melhor e maior do que Jesus? Não temos. Por isso Paulo fala de Jesus como nosso exemplo norteador para a prática da generosidade. Ele nos diz o seguinte: pois vocês, verso 9, conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus fez o maior sacrifício em nosso lugar. Sendo rico, se fez pobre. E nós agora somos convidados a seguir o exemplo de Jesus. Generosidade tem como referencial o exemplo de Jesus. Somos chamados a sair da nossa zona de conforto financeira, de agenda, de prioridades, para irmos ao encontro das necessidades das pessoas. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Esse é o chamado para o cristão. Por fim, queridos, generosidade, não somente como intenção, mas como ação. O apóstolo Paulo manda Timóteo buscar a oferta lá dos coríntios. Ele fala no verso 6, isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Verso 10, e nisso dou a minha opinião, convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também o querer. Verso 11, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram bondade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Um ano antes, na verdade, os coríntios se haviam comprometido a ofertar, se comprometido a ajudar, mas por algum motivo eles estavam procrastinando. Paulo então envia Tito para falar sobre essa oferta. E aí, queridos, ele está nos ensinando aqui essa verdade, generosidade não somente como intenção, mas como ação. Uma coisa é ser tocado pelas necessidades. Nós conhecemos inúmeras pessoas e nós também somos tocados pelas necessidades, desejo de ajudar. Outra coisa, de fato, é ajudar. Todo mundo, queridos, se julga generoso, mas generoso não é uma questão, ou generosidade, não é uma questão de sentir-se generoso, é agir com generosidade. As pessoas se acham generosas. Aliás, alguém disse que todos nós achamos que não somos ricos o suficiente e achamos que somos generosos o suficiente. Mas não é assim. Generosidade, como disse, não é somente intenção, mas é ação. Um ano antes, eles haviam prometido, mas não estavam cumprindo. E Paulo agora os desafia. Nós temos parceiros nossos que têm agido com generosidade. A Base Transformar, que durante todo o ano de 2020 fez ações para ajudar as pessoas carentes com distribuição, principalmente de cestas básicas. Só na última ação que eles realizaram, já no começo desse ano, cerca de 28 a 30 toneladas de alimento foram entregues para aquela região. O Parque Osiel, na campanha Amar é Repartir, a nossa igreja é parceira também da Igreja Monte Cristo, pastor Sérgio, no ano 2020, cerca de 25 toneladas de alimento. Nós somos parceiros, outros também são parceiros. Eles tinham um sonho de entregar 100 cestas básicas. Terminaram o ano entregando aí ao longo do ano várias ações, cerca de 25 toneladas. E agora, queridos, e eu já quero dizer a você, se você quer se tornar mais generoso, se você quer servir, eu quero colocar para você um grande desafio. O Parque Osiel agora está numa tarefa, num desafio de construir uma casa de 49 metros para o Gildervan.
Ele é professor voluntário de esportes ali, jiu-jitsu, ali na Igreja Monte Cristo. E ele frequenta a igreja. E eu conversando com o Sérgio algum tempo atrás, alguns irmãos nos Estados Unidos, que foram minhas ovelhas, se dispuseram a ajudar a construção, a reforma da casa dele. E agora uma campanha para levantar recursos, como você pode ver aí na tela, para a construção da casa da família do Gildervan. Na verdade, a obra já começou. Cerca aí de metade dos recursos já foram alcançados. E você pode aí participar. Precisamos levantar mais de 30 mil no total. E nós podemos ajudar. Se você quer ajudar, esta é uma área que você pode ajudar. Você já ouviu nesse culto também outros desafios da campanha de cestas básicas ali para o sertão da Bahia. Queremos dar 10 cestas básicas por mês ali para o projeto do pastor Alexandre, ou do irmão Alexandre e da Kelly, ajudar naquele projeto. Nós temos o desafio de comprarmos um computador para o pastor Alexandre, ou o irmão Alexandre, na verdade ele não é pastor ainda, o missionário Alexandre. Queridos, nós temos esses desafios. Quantos desafios nós temos? Eu sei que você tem atuado, você tem abençoado a base de transformar, o amar é repartir, e agora desafios que nós podemos ser generosos, para que a nossa generosidade não seja só intenção, mas ação. Você tem 3 aí, cestas básicas para o sertão da Bahia, a compra de um computador para o missionário Alexandre, e também, queridos, a ajudar na construção da casa do Gildervan, ali no Parque Osiel. Lembra daquela frase? A gente não pode ajudar a todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém, e nós podemos ajudar. A prática da generosidade. O apóstolo Paulo diz que Jesus nos ensinou: melhor coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Melhor é coisa é dar do que receber. Este é o evangelho que coloca o pensamento humano de ponta cabeça. Generosidade é uma graça que Deus nos concede. Nossa oferta ao Senhor não é de fato uma oferta nossa ao Senhor, ou às causas que tocam o coração do nosso Deus. Na verdade, é um privilégio que Deus nos concede de nos envolvermos com o que Ele está fazendo no mundo. É uma oferta de Deus a nós, é graça de Deus. Um privilégio que Deus nos concede. Minha pergunta é: você quer fazer parte deste desafio? Se deseja, eu quero desafiá-lo a colocar em ação. A hora de ser generoso é agora. Agora é a oportunidade de você se tornar generoso, ou mais generoso ainda. Pergunte ao Senhor com quais causas Ele quer que você se envolva. Faça isso pessoalmente, você ajudando pessoas. Não perca esse privilégio, não terceirize tudo. Mas também, nas causas que eu te apresentei, se você quer participar, participe dessas causas, por meio do fundo missionário da nossa igreja, e nós vamos estar investindo nessas causas, nesses desafios especiais de cestas básicas para o sertão da Bahia, construção da casa do Gildervan, e também, queridos, aí a compra de um computador, de um notebook para o Alexandre. Quero terminar falando um pouquinho sobre a experiência da igreja primitiva, queridos. Os cristãos do primeiro século não eram organizados com prédios, com estruturas, e nem eram reconhecidos pelo governo. Pelo contrário, eles eram perseguidos, eram seguidores de uma religião, assim eles chamavam, de uma seita chamada cristianismo, assim eles eram vistos, estranha. Eles foram perseguidos, eles não tinham poder político, eles não tinham poder econômico. O que fez com que a igreja primitiva e o cristianismo prevalecesse? Vários estudiosos se debruçaram e têm se debruçado sobre esse tema, para entender esse fenômeno chamado cristianismo. Um deles chama-se Rodney Stark, e ele, juntamente com outros autores, escreveu, gastou boa parte da sua carreira, o tempo da sua carreira, para entender como o cristianismo foi capaz de sobreviver e de prosperar. A conclusão que ele chegou é uma conclusão fantástica. Ele diz: embora o cristianismo não tivesse nenhum dos pontos fortes convencionais
típicos de um movimento, seu apelo e influência podem ser acreditados a um fator inesperado, a generosidade. A marca registrada dos cristãos do século I não era a riqueza, coisa que não possuem em absoluto, tampouco a teologia, que nem era muito compreendida. O que os impulsionou foi a compaixão e a generosidade inexplicáveis. Tinham pouco, mas doavam. Recebiam pouca compaixão, mas mostravam-se dispostos a dividir o pouco que tinham com os outros. Impossível ignorá-los. A prática da generosidade. Rodney Stark diz: a marca registrada dos cristãos no século I não era riqueza, coisa que não possuíam em absoluto, tampouco a teologia, era a generosidade. Que a nossa igreja, cada irmão, seja conhecido, e a nossa igreja seja conhecida pela prática da generosidade. Isso é, aquela ação de ir ao encontro da necessidade de alguém, sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, simplesmente movida pela bondade. Bondade mostrada, manifestada por Jesus. Que a prática da generosidade seja uma marca da nossa igreja, como foi marca da igreja primitiva. Que Deus nos faça generosos e mais generosos também. Amém. Todos necessitam
Pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras. Palavras que falam sobre generosidade. Deus é generoso para conosco. E nós, como seus servos, não podemos ser diferentes. Se Deus é generoso para nós, nós também devemos ser generosos para com Ele e para com as demais pessoas. Que as palavras que nós acabamos de ouvir possam penetrar no seu coração, na sua alma e fazer a diferença hoje, ao longo dessa semana e daqui para frente nas nossas vidas. Eu quero lembrar você que nós temos o nosso culto de quinta-feira a partir das 19h30. Nós já falamos, nós estamos começando uma nova série, uma série que está olhando agora através do livro do profeta Jonas, o triunfo da graça. Quinta-feira, a partir das 19h30, o seminarista Zinho Zilderlan estará desenvolvendo essa série. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Traga outras pessoas e sempre com direito a uma sala Zoom de oração, de bate-papo no final. Então venha preparado, quinta-feira, 19h30. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a sua família, ao longo desta nova semana.